Olá, sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos esperar. Vamos compartilhar aqui com os amigos. A Ana já tá aí, a Mayara também. Vou chamar vocês aqui, tá bom? Para que a gente comece. Eu já tô compartilhando aqui também com outras pessoas. A live. Vamos lá. Deixa eu chamar vocês. Convidar a Ira e convidar a Ana. Olá, tudo bom, Tudo Fê? bem? Tudo Tudo. bom? Boa Tudo noite. bom, Oi, gente. Maíra? Oi, tudo bom, Mar? Tudo Tudo jóia? bem, e vocês? Tudo. Ansiosas? Tranquilas? Mais preciosa. Mais ou menos? Bora, vamos lá. Eu vou chamar um pouquinho, vou convidar outras pessoas aqui também que estão no meu leque aqui, para que a Eu gente já mandei para algumas também. para que a gente possa avisar que a gente está online, né? E bora começar a falar um pouquinho. Vamos lá. E as pessoas vão entrando aos pouquinhos, a gente vai deixar gravado, né? Deixa gravado e aí quem quiser depois vai assistindo aos poucos. Beleza? Beleza. Então vamos lá, Beleza. podemos começar, meninas? Podemos. Então vamos embora. Vamos primeiro começar a apresentação de vocês, né? Que nós vamos falar sobre a parte de gestantes, né? Então, o casal ficou grávido, e aí o que deve fazer, né? Quem deve procurar, quem pode ajudar, quem tem outras formas de poder ajudar, além do próprio médico, né? Que é o ginecologista, que é o mais tradicional, mas também nós temos outros profissionais que somos nós, que podemos ajudar as pessoas nesse período tão importante, nesse período tão iluminado, que é a gestação, a vinda de um novo bebê aí para a família, certo? Então vamos falar com a Maíra, que ela é doula, e vai poder explicar um pouquinho sobre como é o trabalho da doula, e também a Ana Carolina, que é minha colega fisioterapeuta, especializada em fisioterapia pélvica. E eu vou falar um pouquinho sobre a fisioterapia integrativa, sobre a saúde integrativa, sobre a microfisioterapia, a acupuntura e um pouquinho da suplementação, que também é muito importante para essas mamães aí. Lembrando que essa live vai ficar gravada, as meninas também vão conseguir compartilhar no Instagram delas, e eu também vou deixar no meu canal do YouTube, lá no Ser Humanologistas, tá bom? Então, se vocês quiserem compartilhar para outras pessoas, quem não pode assistir agora, que depois compartilhe para adquirir o conhecimento das duas aqui, que é extremamente importante para a gestação. Tudo bem? Então, bora, vamos começar com a Maíra, né, que é doula. Maíra, a palavra é toda sua. Pode conversar, falar, e a gente vai tirando as nossas dúvidas, até as minhas também. Tá bom. Primeiro, boa noite. Vocês me escutam bem? Bem. Sim? Então tá bom. Queria agradecer o convite do Fernando e da Ana, né, para participar da live. É muito rica quando acontece essa troca, né, entre profissionais. Isso é muito difícil hoje, né, dentro da saúde, principalmente da saúde da mulher. Bom, eu sou doula e educadora perinatal.
Também sou consultora em amamentação. E o que a doula faz, né? A doula é uma profissão aqui no Brasil ainda muito recente, que vem ganhando espaço, né? Mas é uma profissão um pouco mais comum lá fora, né? Principalmente Estados Unidos, Europa. A gente tem uma tradição um pouco mais consolidada da doula, né? Não que seja mil maravilhas, mas caminhamos para isso. E o que é a doula, né? A doula, ela vem... A palavra doula, ela vem do grego e ela significa a mulher que serve. Então, essencialmente, o meu trabalho é servir a gestante. E servir ela no que ela precisar. Servir ela no apoio psicológico, principalmente, né? Porque quando a gente gesta, eu acho que a primeira coisa, né? Assim que você descobre que você tá grávida, o primeiro sentimento que te invade é o medo. Né? Porque toda mudança gera medo. Por mais que você depois vai sentir amor, você vai sentir alegria, mas primeiro você fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? E algumas mulheres, por conta da família mesmo, do histórico familiar, ou por conta das histórias que ela ouviu de outras pessoas, que sempre são negativas. Ninguém nunca conta uma história positiva sobre parto, né? É sempre coisa ruim. Parto é uma coisa assim, é um evento terrível. E isso invade elas de muito medo, né? Então, o meu papel enquanto doula é justamente de estar ali do lado daquela mulher, dar o suporte psicológico que ela precisa, dar o suporte emocional, né? De lembrar ela de toda a potência que o corpo dela tem, lembrar ela de toda a força, de que aquele corpo ele foi preparado para aquilo, né? Hoje a gente tem uma cultura cesarista muito enraizada aqui no Brasil. Nada contra a cesárea, tá, gente? Porque as pessoas acham que doula não gosta de cesárea. Nada contra a cesárea. A cesárea salvam vidas, mas elas também prejudicam e elas também matam quando elas são feitas de forma desnecessária, né? Porque assim como qualquer cirurgia, ela é uma cirurgia de grande risco. E as mulheres precisam entender isso, né? Não é só ir lá e cortar e tirar a criança e tá tudo certo, né? Tem um risco muito grande por trás disso. Então, enquanto doula, o meu papel é estar ali no parto com ela, lembrando ela de toda a força que ela tem, lembrando ela de toda a potência que ela tem, que o corpo dela tá preparado para aquilo, que a mulher sabe parir, o bebê sabe nascer, então não é só ela naquele evento, né? O bebê também sabe nascer, ele também sabe encaixar, ele sabe fazer a força que ele tem que fazer. E quando a gente deixa as coisas fluírem o mais natural possível, gente, os partos são lindos e super transformadores. Super transformadores. Dá sim para parir sorrindo, dá sim para parir sem dor, não dá. Mas com menos dor dá. Né? Bom, e aí, enquanto educadora perinatal, o meu trabalho é cuidar dessa família durante a gestação, né? Então, eu faço encontros com essa família durante a gestação, encontros de educação perinatal. No meu plano, eu incluo 4 encontros. Um para a gente falar só sobre fases de trabalho de parto. Então, nesse encontro, a gente vai estudar sobre cada fase, porque o trabalho de parto ele não é igual a gente vê na TV, né? Estoura a bolsa, corre para o hospital, nasceu e já era, acabou. Né? É muito comum que os partos durem 12, 18, 30 horas. Esse é o comum, né? Que o corpo ele leve um tempo para parir. Isso é saudável. Então, enquanto educadora perinatal, eu faço esse trabalho de fazer a mulher entender quais são as etapas do trabalho de parto, o que ela vai sentir nesse período, né? Então, como que ela identifica que ela entrou em trabalho de parto e, principalmente, o que ela precisa fazer em cada fase para que essas fases sejam passadas assim de forma mais tranquila, com menos efeitos da dor naquele corpo, né? Para que o parto dela seja positivo. Depois, nós também falamos sobre amamentação. Então, eu vou instruir essa mulher sobre o que é amamentar, né? Porque na hora que nasce, gente, é uma enxurrada de hormônio, de gente falando, de criança chorando. Ninguém vai ficar pensando em técnica de amamentação, em hormônio que tem que produzir. Não é? Ninguém vai ficar nessa pira. Então, a gente trabalha a amamentação ainda na gestação.
para essa mulher entender também qual é o ambiente que se amamenta, né? Como que ela pode auxiliar o corpo dela mesmo a produzir os hormônios da amamentação, para que essa amamentação seja mais fácil, né? Seja mais tranquila. Depois nós também falamos sobre cuidados do recém-nascido. Então eu também falo um pouco para esses pais o que vai acontecer com essa criança dentro do hospital, né? Nos primeiros momentos de vida, qual é o ideal que essa criança seja recebida, né? Que hoje a gente vê muito essa coisa de a criança nasce, tira ele de perto da mãe, né? E quando a gente traz essa criança para o colo, traz para perto da mãe, eu explico todos os benefícios que isso tem, né? Dessa criança sair ali do útero e já vir sentir o cheiro da mãe, fazer o contato visual, né? O quanto isso é rico para essa criança na fase adulta, né? Não é só ali no recém-nascido que a gente trabalha, né? Então a gente explica qual é o efeito da amamentação na fase adulta, como que esse adulto vai ser, né? O efeito dos cuidados ali na primeira hora de vida, dos cuidados ali no hospital, né? Naqueles dias que elas ficam internadas, por que que elas ficam internadas, quais são os exames que se cabe fazer e quais que são violências neonatais. Então a gente fala muito sobre violência obstétrica, violência neonatal, porque infelizmente o nosso sistema hoje pratica muito ainda, né? A violência contra a mulher e principalmente a violência contra o neném. E a minha garganta tá ruim, eu vou falando, vai parecendo uma taquara rachada, né? Mas tá tudo certo. Então a gente conversa sobre isso, sobre o que pode fazer e o que não é legal fazer, porque a mulher não precisa aceitar tudo, né? Não é porque ela tá... Que coisas são essas, assim, de violência contra a mulher e contra o bebê, assim, que mais acontece? Que é importante as pessoas entenderem, saberem. As violências obstétricas muito comuns e que as mães realmente acham que é muito normal. E quando eu falo que não é normal, elas ficam assim, ó, você jura? Restrição de alimentação. Você não pode restringir uma gestante de se alimentar. Ela deve se alimentar durante o trabalho de parto. Porque quando você restringe a alimentação, você está tirando daquela mãe, daquele bebê, a força que ela precisa para fazer força, né? O trabalho de parto ele é exaustivo e o corpo precisa estar bem nutrido, bem hidratado para isso. Então, violência obstétrica e violência neonatal é restringir a mãe da alimentação. Episiotomia é uma violência obstétrica muito comum, que é aquele corte na vagina, né? Então, é muito, muito comum os médicos nem avisarem que vão fazer a epísio. Eu já vi isso acontecer. Eles simplesmente vão lá e fazem. Então, já não é mais normal, né? Só porque já saiu pela via vaginal, já não é mais normal. A indução de medicação, a própria... Sim. Né? É complicado. A indução de medicação a gente ainda não encara tanto como uma violência obstétrica. Ela é uma violência obstétrica, no caso da ocitocina, né? Se a mulher não consente aquilo, o que é muito praxe de hospitais, internar a mulher e já colocar ela no soro, sem ela ter a opção de falar não, não quero, e aí sim entra uma violência. Mas a gente também tem que entender que a ocitocina, às vezes, ela é necessária. Então, nem sempre ela é do mal, né? Assim como a cesárea. E violência neonatal, a mais presente, assim, que é uma coisa que me corta muito o coração, que eu tenho muita vontade de bater nos médicos e não posso. É a aspiração. Né? Você aspirar o bebê assim que ele nasce, você tirar ele de perto da mãe, assim que ele nasce, já é considerada uma violência neonatal. Porque esse bebê, ele tem direito de ser recebido no colo, de ser recebido com amor, com carinho, com calor, né? Ele tem esse direito, assim que ele nasce, de ir para a mãe dele, porque é a mãe dele que vai cuidar dele, né? Então, essa ligação, ela é muito importante. Então, você tirar um bebê, seja por cesárea, seja por via vaginal, e já colocar ele em balança, e virar ele, e mede, e pesa, e vira para cá, e vira para lá, e aspira. Para que aspirar a criança, gente? Né? Claro que existem casos e casos, mas é muito raro você precisar aspirar uma criança. É muito difícil isso acontecer. Porque o próprio movimento de passar pelo canal vaginal já expele muito líquido amniótico, né? Então, isso é uma violência que é muito comum e que eu fico, assim,
me corta muito o coração quando eu vejo um médico botando cano no nariz da criança que acabou de nascer. Imagina a dor que essa criança está sentindo. Ser recepcionado dessa forma, né? De forma torturosa, eu acho que isso leva traumas para a vida adulta também, né? Enfim. E aí, voltando lá na educação perinatal, nosso último encontro, então a gente vai falar sobre fase de trabalho de parto, amamentação, cuidados de recém-nascido. O nosso último encontro é para falar sobre o plano de parto. Então eu faço, na verdade a gestante faz, né, sobre a minha orientação, o plano de parto dela, que é um documento onde ela vai dizer para aquela equipe o que ela quer, o que ela gostaria que fosse feito e o que ela não gostaria que fosse feito. Algumas coisas realmente não devem ser feitas, algumas coisas eu deixo elas cientes de que pode acontecer, né? Como, por exemplo, a analgesia, a ocitocina, acabar indo para uma cesárea, né? Então, a gente vai preparando essa gestante durante o plano de parto para ela entender as escolhas dela. Uma coisa que é muito, muito essencial na educação perinatal é que a educação perinatal ela não é para a gestante somente. Ela é principalmente para o acompanhante e para a rede de apoio dessa mulher. Então, eu não faço educação perinatal só com gestante. Eu sempre mando trazer junto. Quem que vai te acompanhar? É o esposo? É a irmã? É a mãe? Quem que vai estar com você lá na hora? Então, traz essa pessoa. Ela tem que assistir todas as aulas. Por quê? Porque senão ela não vai saber o que aquela gestante quer. Ela não vai entender as motivações daquela gestante nas escolhas que ela fez, né? E é muito comum quando o acompanhante vê que aquela mulher tá com dor, tá urrando, né? Ele fica preocupado, ele fica, meu Deus, tem alguma coisa fora do normal, vai falecer ela, vai falecer a criança. E aí ele começa a induzir essa mulher para cesárea, né? O acompanhante, ele tem um poder muito grande no psicológico da mulher durante o parto. Então, a rede de apoio tem que estar junto na educação perinatal. E aí, né, acabando a educação perinatal, eu faço acompanhamento do parto, e aí o parto eu acompanho independente da via de nascimento. Se ela escolheu o parto normal, se ela escolheu cesárea, eu vou estar ali com ela, porque mesmo na cesárea, elas sentem medo, elas se sentem desamparadas, né? Eu acho que principalmente na cesárea, porque é muito comum os médicos tratarem aquela mulher só como mais uma cirurgia, e ela tá ali fragilizada, ela não sabe o que tá acontecendo, porque tem um pano na frente dela, ela não sabe se o bebê tá bem, né? Então a gente trazer esse conforto, narrar a cirurgia para ela, né? Só a presença da doula ali já faz com que a equipe se comporte de um jeito diferente também, de um jeito mais respeitoso. E aí, pós-parto, eu fico, né, a primeira hora de nascimento, em geral. Quando é cesárea eu não fico, porque geralmente o hospital não deixa a gente acompanhar, então eu volto depois. Mas, em geral, eu fico a primeira hora de nascimento, estabeleço a amamentação, explico as dúvidas que ela tiver ali naquele momento, né? A gente tem aquele momentinho de curtir a criança, né? De dar um cheirinho, porque eu também fico ansiosa, né? Na gestação. Eu também fico imaginando, ai meu Deus, será que vai ter a cara da mãe? Será que vai ter a cara do pai? Será que vai ser gordinho? Será que vai ser branquinho? Vai ser pretinho? Como que vai ser? Né? Então a gente curte aquele momento ali junto. E eu faço uma visita pós-parto também, uma visita de puerpério, para avaliar como que essa mãe tá, se ela precisa de um acompanhamento psicológico, por exemplo, se ela tem indícios de depressão pós-parto. A depressão pós-parto eu acho que é uma das mais negligenciadas hoje na medicina, porque as mães, elas são obrigadas a estarem felizes, né? Quando essa criança nasce, ela é obrigada a ser grata pela vida da criança, ela é obrigada a estar feliz de estar amamentando. E a gente sabe, na realidade, que nem sempre ela tá com esse sentimento de verdade, né? Nem sempre ela conseguiu estabelecer o vínculo que ela precisa com essa criança para realmente sentir esse tanto de amor, esse tanto de gratidão. Isso não significa que ela é menos mãe. Isso não significa que ela não tem amor por aquela criança. Ela tem. Mas às vezes essa cobrança da sociedade, sabe? De que você tem que amar incondicionalmente, de que a criança tem que ser a razão da sua vida. Nem sempre isso vem depois do nascimento, né? Como todo relacionamento, o relacionamento entre mãe e filho, ele é construído, né? E essa construção leva tempo.
leva tempo, precisa de ambiente propício para isso. Essa mãe, ela precisa se sentir bem enquanto mãe, né? Ela não pode ficar sendo julgada, sendo culpada o tempo todo. Então, eu faço essa visita de puerpério, mais para conversar mesmo, né? Eu fico lá a tarde toda, vejo a amamentação, se tá tudo bem, se ela tá com dor, se ela não tá. E vou conversando para ir identificando através do comportamento dela se ela realmente tá bem, se é só uma fase e que vai passar, ou se ela precisa de ajuda psicológica, né? Em casos que eu percebo que há um distanciamento entre a mãe e o bebê, que há uma dificuldade de vínculo, nem sempre eu já indico o psicólogo, às vezes eu mesma vou acompanhando, porque às vezes é só um período que essa mãe precisa, né, para estabelecer. Então eu mesma vou acompanhando, vou conversando, vou sondando. E aí, se eu vejo que realmente tem muita dificuldade no afeto, na ligação afetiva, na ligação emocional, aí eu indico o acompanhamento do psicólogo, para que ela consiga passar por isso de uma forma mais tranquila, né? Porque a maternidade já é muito difícil, gente. Acordar a noite inteira é muito difícil. Omar, eu queria te fazer uma pergunta em relação à cesariana, né? As mulheres, muitas vezes, quando procuram uma doula, ela vem com ela querendo um parto normal, geralmente, né? As mulheres acabam não vendo a doula como acompanhante numa cesárea, né? Então, como que é esse trabalho com a frustração, né? Porque a mulher, ela vem com um anseio muito grande de um parto normal e pode chegar na hora e precisar de uma cesariana, né? Como é que é esse processo aí com o familiar, com ela? Porque elas se sentem muito frustradas, né? E às vezes elas acabam se sentindo menos mãe por ter tido um parto via, né, cesárea e não vaginal. Sim. Esse trabalho eu vou fazer... Olha, a água melhorou. Esse trabalho eu vou fazendo já durante a educação perinatal. Então, eu sou muito transparente com todas as minhas doulandas. Ter doula não é garantia de parto, de via de parto, né? O que a gente vai fazer? A gente vai se preparar para acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer, né? Então, eu alerto muito sobre qual é o comportamento da equipe cesarista, por exemplo, né? E como que a gente vai conseguir driblar essa equipe. E eu vou trabalhando essa frustração no sentido de trazer conhecimento, né? Então, eu explico tanto o que é o parto normal, quanto o que é uma cesárea. Então, eu explico para elas onde que vai a anestesia, qual é a posição que elas são colocadas para serem anestesiadas, quais são as camadas que são cortadas. Eu explico a anatomia, a biomecânica toda da cesárea. Porque, assim, quando chega lá e o parto, né, não evolui, não acontece, e a gente acaba tendo que ir para uma cesárea, ou acontece de uma cesárea de emergência, né, tava tudo bem, do nada tem que correr e fazer uma cesárea porque aconteceu alguma coisa. Ela sabe que, tá, tudo bem, não consegui o meu parto normal, mas eu passei pelo trabalho de parto, então o trabalho de parto ele foi benéfico pro meu bebê, eu fiz o que era certo, né? O que vale ali é a vida das duas, né, dos dois. Então, há um primeiro momento, tem realmente a frustração, né? A gente tem que trabalhar, e aí eu trabalho também no puerpério, então a minha escuta ela é muito mais ativa nesse puerpério de uma mulher que planejou um normal e teve que ir para uma cesárea, né? Então a gente conversa muito, eu tento fazer ela colocar realmente para fora, sabe? Se ela tá se sentindo mal, se não tá, o que ela tá sentindo. E eu vou racionalizando esse processo, sabe? Então eu tô me sentindo menos mãe. Tá, mas por que você tá se sentindo menos mãe? Você acha realmente que você é menos mãe? Você deixou em colocarem uma agulha dentro da sua coluna. Você deixou que cortassem várias camadas da sua pele. Você se expôs a um risco de uma infecção, ao risco de cortarem, né, o seu bebê, que é raro, mas acontece, né? Tem médico que enfim, já fez. Então você expôs a muitos riscos. Só que você colocou a vida do seu filho em primeiro lugar. Você é realmente menos mãe? O que é ser mãe? Né? O que é isso? Então a gente vai trabalhando esse conceito. Tanto racionalizar o medo lá na educação perinatal, quanto ir trabalhando depois essa frustração nos encontros de puerpério, né? Além desse programa
de atendimento, elas também ficam com o meu WhatsApp disponível, né? Então, elas sempre podem me mandar mensagem, dúvidas. Acabei de receber agora há pouco de uma. Mas tá tudo solto. Eu tô sentindo tudo solto. Eu ando, eu tô descadeirada, tá tudo solto. Então, elas vão me mandando essas coisas, né? Ah, eu tô com muita dor aqui, eu tô com muita cólica. Tá tudo solto. Eu tô com muita azia. Eu tô com muito medo, também tem, né, essa questão de muito medo, de muita ansiedade. E a gente vai sempre conversando durante a educação perinatal, né, fora os encontros. Eu tô ali para aquela mulher como apoio mesmo, sabe? Do lado. É legal essa parte que você falou, de você explicar tudo, desde da forma que for, tanto no parto normal quanto na cesárea, porque caso ocorra algum problema, né, e tenha que fazer a cesárea, não é aquela coisa tipo, e agora? E o que vai fazer comigo? Uma surpresa. Né? Você já explicou tudo para ela já está ciente, ela já sabe que vai acontecer, então ela já sabe, bom, então se não vai dar certo, eles vão fazer isso, aquilo. E aí ela já está muito mais calma, muito mais tranquila. Isso ajuda muito na melhor evolução do parto, né? Então eu acho bem interessante esse trabalho e extremamente importante, né, esse acompanhamento que você faz desde o começo até depois, até na amamentação, né? Conseguindo englobar todo esse período. Bem legal, bem bacana. Eu não conhecia tão a fundo, né, o trabalho da doula, né? Eu vou ser muito sincero, eu não conhecia tão a fundo. Eu sabia que ajuda e tal, mas não tão a fundo quanto eu vejo que você está fazendo. E é extremamente importante, E, Má, Desculpa, pode falar. Não, eu ia perguntar em relação... pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. Em relação à procura da doula, né? Qual que é o momento que você considera melhor para começar a procurar? Que a maioria acaba procurando a gente mais no finzinho, né? Mas né, a gente sabe que um trabalho prévio acaba ajudando, né? Então, assim, qual que é o período que você considera bacana para essa mulher estar procurando, se preparando para isso? Geralmente elas me procuram quando o medo bate. Né? Quando cai a ficha de que, meu Deus, entrou, vai ter que sair agora. Geralmente elas me procuram nesse momento. Mas procurem as doulas assim que descobrir que está grávida. Tô grávida, e agora? Procuro uma doula. Por quê? Porque além desse trabalho de educação perinatal, e aí eu queria pontuar só uma coisa, que existe diferença entre doula e educadora perinatal. No meu caso, eu sou os dois. Eu sou formada tanto na doulagem quanto na educação perinatal. Então, eu posso exercer os dois. Mas quem é só doula, atua só no parto. Então, talvez é por isso que eu achei, né? Então, pode ser por isso. Porque na minha concepção, era só na parte do parto mesmo, né? E aí você falando diante, eu falei, pô, que bacana, que legal, que interessante. Então, quer dizer que também é porque você é formado em duas, então por isso que você consegue englobar maior. Mas você não acha que antes até da gestação, quando ela está tentando, já não consegue você ajudar, não tem algumas informações que podem deixar mais tranquila, né? Por ser perinatal também? Sim, dá pra gente ir trabalhando também. O que eu acho que é um pouco perigoso em atender a tentante, a gente tem que avaliar muito o comportamento dessa tentante. Porque, às vezes, o fato dela contratar a doula antes de estar grávida coloca uma pressão e uma ansiedade de que ela tem que engravidar. E a gente sabe que isso atrapalha muito o processo da gravidez, né? Quando a mulher fica muito ansiosa, não, eu quero. E não vai. Aí ela respira uma semana e fala, que se dane, não quero mais. Aí pronto, engravida. Né? Já viu muitos casos, assim. Eu já vi muitos e na minha área é o que mais acontece no que eu faço. Então. É o que mais acontece. Então, eu nunca atendi tentante. Eu já atendi, assim, de fazer uma entrevista com uma tentante, de explicar pra ela qual seria o meu trabalho e tudo mais. Mas eu não gosto de me dispor a trabalhar com essa tentante, pra não prejudicar o processo dela, porque aí é uma pressão a mais, sabe? Poxa, eu já tenho doula,
E se essa mulher não puder engravidar? Né? Não que a gente não consiga encontrar um outro meio, mas aí eu fico pensando no impacto dessa frustração, sabe? Poxa, eu fiz tudo direitinho. Por que que eu não engravidei? Né? Então, eu fico um pouco receosa de atender tentantes. Entendi. Mas as gestantes, assim que elas engravidam, elas podem contratar uma doula, até porque você vai ter mais tempo para a educação perinatal, então você vai absorvendo as coisas com mais tranquilidade. E, além da educação perinatal, a gente não acompanha, assim, pré-natal como médico, né? De ficar indo em consulta, de ficar olhando exame. Mas a gente sabe dizer pra ela, olha, você tá com tal coisa, eu acho melhor você procurar um médico, ver se tá tudo bem, faz um exame X, né? Ver com o médico se tem essa necessidade. Ou o médico tá caçando muito pelo em ovo, né? Tá fazendo ultrassom ali uma semana após a outra. Olha, toma cuidado, não pode ficar fazendo tanto ultrassom assim, é perigoso pro bebê, né? Não é legal pra você. Vamos trocar de médico? Né? Porque o médico, quando ele tá com essa conduta, é porque ele tá querendo achar alguma coisa pra te levar pra uma cesárea sem real necessidade, né? A escolha da maternidade, então eu ajudo muito as minhas gestantes a escolherem maternidade, porque a gente, enquanto doula, a gente sabe se a maternidade ela só é famosa ou se ela realmente é boa, né? Então, tem alguns hospitais aqui em Guarulhos que eu não atendo. Na verdade, eu só atendo em um aqui em Guarulhos. Os outros eu não atendo. Porque eu sei que a equipe não é legal. Entendeu? Você pode até conseguir ter um parto normal lá. Mas eu não exporia as minhas gestantes àquele risco daquela conduta daquela equipe. Né? Porque a gente sabe que uma conduta errada pode causar dano, né? Então, eu tenho uma restrição, assim. Então, tem alguns hospitais em São Paulo que a gente sabe que são mais bacanas para se ter o bebê. Alguns em Guarulhos que não dá. Alguns que a gente fala, esse aí até vai. Se você se preparar, assim, ó, bem, estiver bem formada, bem consciente, até dá para tentar. Então, se ela quer uma casa de parto, por exemplo, tirar o medo da casa de parto. É o que eu mais faço. Conversar com elas para tirar o medo da casa de parto. Porque elas acham que casa de parto é parir no meio do mato. Né? Você ganhou na casa de parto. Você é doida, ganhou numa casa. Você é maluca. E se acontecer alguma coisa? Né? E as casas de parto, elas são muito bem preparadas. Elas têm uma estrutura fantástica para tanto acolher a mãe quanto o bebê. Né? Então, a gente vai trabalhando esses medos, assim, sabe? Da escolha do lugar, da escolha do enxoval. Eu também faço despedida de barriga, que a gente chama de chá de bênção. Então, no chá de bênção, eu faço escaldapé, faço massagem. A maioria dorme, tá, gente? Elas curtem assim, elas deitam. A maioria dorme. E elas acordam falando assim, nossa, faz tempo que eu não durmo desse jeito. Então, tem esse trabalho também, né, da pintura gestacional, de começar a trazer essa visualização do bebê, porque para algumas mulheres é muito difícil entender que ali tem uma criança. Ela sente chutar, ela sabe que ela tá grávida, mas ela não consegue visualizar que ali tem uma criança, que ali tem um outro ser humano, né, que vai ter as suas próprias vontades, que é quem vai decidir que horas que quer nascer, né, que hora que tá pronto, que hora que não tá. Então, traz muito essa coisa da visibilidade, da visualização também, né? Para facilitar o trabalho de parto delas. E indicar, né? Indicar fisioterapia pélvica, indicar, igual eu indiquei para minha última gestante que ganhou, o Fernando, que fez acupuntura para indução. Então, eu vou indicando também, olha, tal profissional pode te ajudar nisso. Olha, o seu perfil de saúde, de vida, seus hábitos, eu acho que é legal você fazer um pilates, eu acho que é legal você dar uma caminhada. Tem uma que eu tô pegando no pé, tem que caminhar todo dia, 1 hora por dia. Todo dia, 1 hora por dia, senão essa criança não vai sair daí, ela vai ficar empacada aí dentro. Então a gente vai dando esse suporte também em relação à saúde, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que eu... Ótimo. Vamos... E no parto a gente faz alguns exercícios, né?
a gente tem esse suporte tanto, não só o emocional e psicológico, né? A gente não fica só lá dando tapinha nas costas, né? A gente também tem alguns métodos de alívio de dor, não farmacológicos, né? Bolsinha quente, rebozo. Ai, a gente dança, a gente agacha, a gente rebola, a gente faz o que for pra essa criança nascer. Até virar de ponta cabeça a gente vira. E ter esse cuidado, né? De lembrar a mãe sempre de se alimentar, lembrar de beber água. Então, de hora em hora eu vou lá com um copinho de água. Aí, geralmente, elas falam, eu não quero, vai beber. Bebe, que senão a criança vai dar alterado cardiotoco. Bebe aí. Botar uns chocolates escondidos na boca da pessoa, né? Eu boto, quando eu vejo que ela tá muito, assim, sem energia, eu vou lá, pego um chocolatinho, enfio na boca dela. Antes do cardiotoco, boto chocolate aí, senão vai ter alteração no cardiotoco e o médico vai te levar embora. Aí... Então, ter esse cuidado, sabe? De ver se ela tá bem e se o bebê tá bem. E também saber a hora de falar, deu, né? Deu, eu acho que daqui pra frente a gente fez o que a gente podia. Eu acho que é melhor a gente ir pra uma cesárea. Eu converso muito sobre isso com elas também, né? Quando é necessário. Eu sento e falo, olha, o que você acha? Porque a decisão é sempre da gestante, nunca minha, tá, gente? Eu nunca decido nada. Mas eu converso. Eu falo, olha, você tá muito cansada. Se você quiser continuar, a gente continua, né? Mas pode acontecer isso, isso e isso. Se a gente for pra cesárea, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Então, e aí, qual é a sua decisão? Né? Então, dá esse suporte pra ela decidir também, pra ela fazer essa transição, se necessário, né? Muito bem, ótimo. Pra mim esclareceu bastante coisa. Muito bem. Vamos falar agora, e aí, quando precisa fazer uma fisioterapia pélvica, né? Aí agora é com a Ana. Ana, então, conta aí pra gente o que a fisioterapia pélvica pode ajudar na gestação e também nas tentantes. Vamos lá. Vamos lá, então. Obrigada primeiro, né, você e a Maíra por me chamarem para essa live para explicar um pouquinho desse mundo, porque a doulagem é uma coisa nova, mas acho que a fisiopélvica ela ainda vem mais nova ainda para as mulheres, elas não conhecem quase, né, um médico ou outro que faz a indicação, então acho que é muito novo mesmo e muitas mulheres vêm com essa questão, mas nossa, por que não me falaram disso antes, né? Então, só fazendo uma introdução antes da fisiopélvica. A fisiopélvica, ela trabalha tanto com homens quanto com mulheres e com crianças, né? Eu trabalho só com o público feminino e a gente trabalha nas disfunções do assoalho pélvico, né? E no caso da mulher, em diversos tipos de situações, né? Seja com incontinência urinária, incontinência fecal, constipação, gestante, menopausa, dor na relação sexual. Então, tem uma gama de disfunções do assoalho pélvico que a fisioterapia pode atuar, né? E aí, no caso das gestantes, né? Quando que a gestante pode procurar fisiopélvica? A partir da 12ª semana de gestação, assim que o médico fizer a liberação, então, ok, já pode me procurar, né? Pra gente começar esse trabalho, né? E o pessoal fala assim, mas como que é o trabalho da fisiopélvica, né? Como que é essa avaliação, como é que funciona? Então, a gente separa em duas partes, é uma anamnese. Então, primeiro a gente vai perguntar toda a história dessa mulher em todos esses âmbitos, né? Como que ela faz xixi, como que é o cocô, se ela tem dor na relação, né? Como que é a vida dessa mulher, dessa parte íntima, histórico ginecológico, se ela já teve outros bebês, se ela já sofreu aborto, e a gente vai perguntando várias coisas. Então, nessa parte mais teórica, são essas perguntas que a gente vai fazendo para conhecer esse histórico dessa mulher. E aí depois a gente faz de fato a avaliação, né? A gente precisa saber como que está o assoalho pélvico dessa mulher. Se é um assoalho pélvico que é muito tenso, ou é um assoalho que está flácido, que não tem força. Então a gente faz uma avaliação palpatória na região e vai avaliando o grau de força, né? O grau de força muscular, a gente vai de 0 a 5 na escala e a gente vai avaliando. Por que a gente faz essa avaliação? Para saber a respeito de incontinência urinária, né? Tem mulheres que já vêm com incontinência urinária e outras mulheres podem apresentar durante a gestação ou depois do parto. Então a gente faz esse trabalho para poder ver a força dessa mulher e indicar os melhores exercícios para ela. Então tem essa parte dessa avaliação e os pontos de tensão.
A mulher, ela, por conta do peso do bebê, mudança de postura, o assoalho pélvico dela, ela tende a ficar com ele mais tenso, né? Então, conforme a gente vai fazendo palpação, a gente vai encontrando pontinhos, muitas vezes de tensão, assim como a gente encontra nas nossas costas, que a gente vai apalpando, a mulher também apresenta essas tensões lá embaixo no assoalho pélvico. E é importante, aos pouquinhos, ir aliviando essa tensão, porque muitas apresentam dor nessa região, né, púbica, na hora de ter uma relação sexual. Então, a gente vai fazendo esse trabalho com elas, né? Então, é desmistificar o que é isso, né, dessa questão do toque. E outra coisa que a gente avalia também é a questão da diástase, né? A diástase, ela é fisiológica, né? Para a barriga poder crescer, é necessário que a musculatura do reto abdominal se abra para essa barriga poder ganhar espaço para esse bebê crescer. Mas o quanto ele cresce é que a gente vai avaliando para ver se está distendendo muito ou está dentro de uma condição que a gente considera normal. Então, a gente faz a avaliação também de como está essa diástase, porque essa diástase pode acarretar mais dor nas costas e trazer outros malefícios para essa gestante, né? Então, a gente faz essa avaliação também. E a gente vai vendo condição, como que está a postura dessa grávida, se ela está ficando inchada, tendo retenção de líquido, né? Então, a gente faz essa avaliação global da mulher. A gente vai começando a identificar os pontos. E a gente separa, vamos dizer assim, 2 pontos principais, né? Até as 28 semanas, a gente foca mais nessa questão da força dessa musculatura para evitar as incontinências urinárias, ela ter uma boa postura, uma boa flexibilidade, alongamento. E depois das 28, a partir das 32 semanas, a gente foca no relaxamento. Que essa mulher começa a ter muito desconforto pélvico, porque os hormônios já começam a agir, a relaxina principalmente, começa lá o pubis, virilha, dói tudo. Né? Então, a gente foca nesse relaxamento a partir de mais ou menos das 28, 32 semanas e para ir para diante. E uma coisa que é muito importante que a gente vai indicando para as mulheres é a massagem perineal, né? A gente faz em consultório, mas a gente indica para essa mulher, para ela poder fazer e para o parceiro dela também poder estar realizando a parceria dela, porque às vezes a mulher não consegue se tocar mais por conta da barriga. Então a gente faz a indicação dessa massagem para ir ganhando alongamento, flexibilidade, né? E Deixa aí eu fazer uma pergunta não, só te interromper, porque chegou uma pergunta aqui, e aí eu queria avisar para as pessoas que estão assistindo que se vocês tiverem dúvidas, para vocês mandarem as perguntas aqui no balãozinho, que aí nós vamos responder todas as perguntas depois, tá? Então mande sempre aqui, porque senão acaba perdendo as perguntas no decorrer dos comentários aqui. Então sempre coloque a pergunta aqui no balãozinho, tá? E quem puder compartilhar para as pessoas assistirem, também aperta o aviãozinho e manda para as outras pessoas, tá bom? Só um tempo, só para as pessoas, para a gente organizar as perguntas depois, tá bom? beleza, imagina. Então, e aí a gente indica para ela trazer isso para a parceria, esse contato, né, dela com a parceria, de poder fazer uma massagem, ajudar a relaxar, seja uma massagem tanto local quanto uma massagem corporal, porque essa mulher, às vezes ela tá tensa, ela precisa desse cuidado. E uma coisa que a gente bate também bastante na físio é esse contato com o parceiro durante a gestação, né? Tem muita parceria aí que tem medo de tocar essa mulher, de ter uma relação com essa mulher, né? Por conta da barriga, de achar que vai machucar o bebê. Então a gente tenta desmistificar um pouquinho e trazer ele para dentro dessa sessão, né, em casa, para ter esse cuidado. É porque depois do parto, essa mulher vai passar por um período que vai ser diferente para o casal, né? Então a gente tenta deixar isso um pouquinho mais forte durante a gestação, para eles aprenderem a lidar também no pós, né, com essa situação toda. E o que a gente trabalha na fisioterapia como um todo? A gente trabalha muito a consciência corporal dessa mulher, porque ela vem não se conhecendo, né? Você pede para ela respirar, ela tem uma respiração toda descoordenada. Você pede para ela fazer uma contração do períneo, contrai bumbum, contrai interno de coxa, abdômen, tudo, menos o períneo. Ela não sabe onde fica esse músculo, né? Então a gente chama ele, né? Então a gente faz esse trabalho de consciência corporal, trabalha com a parte de fortalecimento e o relaxamento que eu falei. E a partir das 34 semanas vem o famosinho, que é o Epinô, né, que as mulheres que querem um parto normal, geralmente quando tá pesquisando ele aparece, né? Ele é um balãozinho
que ele fica murcho, e a gente faz a introdução dele no canal vaginal e a gente vai apertando e esse balãozinho vai inflando no canal vaginal. Qual que é o objetivo dele? Ganhar essa propriocepção naquela região, porque ele vai estirando e aquele músculo vai alongando, né? Vai ganhando flexibilidade. O nome epinô vem da palavra não episiotomia, né? Então, assim, primeiro, como a Maíra falou agora há pouco, que não deve acontecer episiotomia, mas é comum acontecer a laceração. Né? Então, esse aparelhinho ele vem ganhar essa movimentação dessa musculatura para evitar que aconteça a laceração na hora da expulsão do bebê. E se caso ocorra num grau menor, né? Que daí a mulher às vezes não precisa nem levar ponto, e aí o pós é muito mais tranquilo. Né? Então, a gente começa ali a partir das 34 semanas fazer esse trabalho. E a gente treina, como a Maíra falou também, a respeito desse medo da mulher que assim vai ter que sair, né? Como que a gente vai fazer isso? E o medo de como vai ser esse processo é muito grande. Então a gente treina isso dentro da sessão, né? Então a gente coloca a mulher em várias posturas possíveis do neném nascer, né? Então ela vai conhecendo como o corpo dela vai se adaptando em relação àquilo, que assim, ela, nossa, de pé parece melhor do que de cócoras, ou é melhor de 4 apoios, de ladinho. Então ela vai tendo consciência do corpo dela diante daquela situação. E junto disso, o epinô tá lá dentro, né? Então aquela bexiguinha tá cheia e ela tá fazendo várias posturas e fazendo esse expulsivo, né? Então a gente vai fazendo esse treino para na hora que chegar lá na maternidade, que for expulsar, ela ter consciência do corpo dela, do que está acontecendo com o corpo dela, né? E a respiração, assim, é um trabalho fundamental, né? A gente fala assim, fala pro marido, ó, se você não tiver a doula ali do lado, fala pro marido lembrar de respirar, né? Porque na ansiedade, na dor, a mulher começa a se descompensar na parte da respiração, aí aumenta a oxigenação, às vezes ela passa mal, ela fica muito mais agitada, né? Então, o trabalho de respiração nessa gestante é fundamental. E aí a gente faz esse trabalho de expulsivo usando a respiração, né? Para ela entender na hora do parto como que ela tem que respirar, como que ela tem que fazer esse processo para ficar melhor para ela, né? Então a gente tem esse trabalho que é bem bacana. Mas, assim, isso a gente está falando expulsivo para um parto normal. Mas qualquer mulher, daí do parto normal, parto cesárea, né, é importante fazer a fisiopélvica pensando nesse preparo desse corpo que está sendo modificado, independente da via de parto. Aumenta o peso, postura muda, então ela precisa se conhecer melhor, né? E aí tudo isso vai melhorar depois no pós-parto dela, né? Porque ela já vai se conhecer e aí ela vai saber como que ela vai fazer nesse processo de uma forma mais tranquila, né? E aí a fisio entra também no processo do pós-parto, né? Para poder ajudar esse assoalho pélvico a retornar melhor, né? Para a condição dele, né? Seja da parte da cesárea ou do parto normal, mas no parto normal acontece uma distensão muito maior ali daquela região, então a mulher sente que tá tudo solto, né? Além dos órgãos na parte da barriga, lá embaixo ela também não se reconhece, né? Porque fica por um período diferente até retornar. Então a gente faz essa avaliação e vai fazendo exercício a partir da liberação médica, que num parto normal, geralmente com uma semana, ela já pode começar com os exercícios. E aí a gente também avalia de novo essa diástase, para ver se essa diástase ficou de uma forma patológica ou não, se ela está retornando, e a gente pode fazer um trabalho em cima disso também. E um outro trabalho que eu realizo nas gestantes, no pós-parto, na verdade, é a parte de laser terapia, né? Então, na amamentação, né, como a Maíra estava falando, acontece o famoso bico rachado, né? Aquela dor, né? Então, a gente, com o laser, a gente pode ajudar essa mulher a passar por esse processo, né? Cicatrização mais rápida, diminuição de dor. E aí o laser também pode ajudar tanto numa cicatriz de cesárea, quanto também se acontecer a episiotomia, que não deveria mais se acontecer, ou a laceração. Então a gente acelera esse processo, né? Então a mulher, ela recupera muito mais rápido. E é excelente, hein? O laser Eu trabalho com laser na cicatrização, é algo fantástico, fantástico. Laser é vida. Diminuir a inflamação. Laser é vida.
Além de diminuir a inflamação, ele acelera na cicatrização. Então, e sem fazer mal nenhum pro excelente. bebê. Nada, 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 nada. nada, É nada. excelente, Em excelente. uma semana você consegue ver um seio ali, um bico totalmente diferente do que de uma semana para outra de aplicação. É impressionante mesmo. Então, é muito legal essa divulgação desse trabalho, né, da laser terapia, porque realmente as mulheres se beneficiam muito com ela. É indolor, né, é rápido, não faz mal para o bebê nem para a mulher. Então, assim, é muito bacana mesmo esse importante, trabalho. eu acho importante complementar que o laser, ele é vida, né? Mas a mãe não pode só recorrer ao laser. Porque se aconteceu uma fissura naquela mama, se aconteceu algum machucado ali, é porque essa pega tá errada, né? Então, eu também sou formada em laser terapia, somos 3 laser terapeutas. Mas eu não aplico porque o laser tá muito caro e ainda tá inviável para mim. Mas eu indico, né? Quando eu faço atendimento de consultoria de amamentação, eu vou e eu sempre indico a laser terapia para ajudar no processo. Porque é isso, né? Senão fica aplicando laser, mas o bebê continua pegando errado. Isso. Aí você vai falar o quê? Que a laser terapeuta mentiu pra você, né? Que, poxa vida, ela só queria o meu dinheiro. Aí você vai ficar lá 10 sessões de laser, aquele peito não recupera. Por quê? Tem alguma coisa que precisa ir a um consultor. De novo, né? Essa importância de se integrar as profissões para um cuidado mais garantido, né? Pra gente ter garantia de saúde dessa mulher. É verdade. Sim. E, é por e isso aí que uma... Opa, pode falar. Não, eu ia falar, é por isso que nós estamos fazendo essa live, para mostrar exatamente isso. A integração do profissional, né? A Ana trabalha o treinamento físico, você com a parte explicativa e também na atuação durante todo o processo, né? Então é extremamente importante. É uma gestante que tem a possibilidade, né? Vamos encarar essa real verdade, né? Ela tem a possibilidade de ter uma fisiopélvica, uma doula, tá tudo lá direitinho, pô, tem que participar, tem que introduzir, tem que fazer parte da gestação, porque vai ser extremamente diferente sem o acompanhamento de outros profissionais, né? Eu achei importante, pelo menos a mulher saber que isso existe, né? Porque muitas vezes a pessoa não teve nem esse conhecimento, né? Então, isso que a gente está falando hoje, quantas mulheres não sabiam, né? Nem um terço do que a gente está conversando, né? Então, pelo menos saber que existe uma forma de trabalhar tudo isso, né? E uma pergunta que você tinha feito para a Maíra, né? Dessa questão do antes do parto, da gestação. Né? Daí, no caso da fisioterapia, é indicado, sim, tá fazendo para você conhecer como está seu assoalho, já preparar ele para quando de fato acontecer a gestação, né? Você já conhecer melhor todo o processo que vai acontecer, como fazer, isso já facilita bastante também. Isso aí. Muito bem, eu tenho algumas perguntas aqui e aí eu vou fazer para vocês antes de eu começar com a minha parte. Bom, a primeira aqui, ó, na gravidez de risco, qual o melhor tratamento indicado nesses casos? Então, aí a gente tem que avaliar o que é a gravidez de risco, né? Isso. Porque toda gravidez é de risco. A gente não categoriza uma gravidez sem risco, tanto que gravidez sem comorbidades, né? Sem comorbidades, a gente chama gravidez de risco habitual. Porque toda gestante está sob risco de acontecer alguma coisa, né? Então, tive uma gestante super saudável, tava ali, ó, bonitinha, alinhadinha. Fizemos todos os encontros perinatais. Quando ela entrou nas 38 semanas, a placenta colou. E a gente teve que sair correndo para uma cesárea. Tava tudo bem. Ela não teve sintoma nenhum. Então, assim, toda gestação é de risco. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio, né? No caso da FIV, e aí, né? Também tem essa questão, assim, o médico tem que dar autorização para essa mulher começar a fazer a fisioterapia pélvica. E, se for uma gestação de risco, qual é o risco dessa gestante para a gente avaliar o que a gente pode e o que a gente não pode estar realizando com ela. Muito bem. Bom, tem uma outra aqui. Não foi possível compartilhar? Acho que tem que tirar, desculpa. Foi falha minha.
Agora, poderia falar sobre a diástase após anos do nascimento? Tem sequelas? O problema da diástase, quando a gente não trata depois dela, é trazer disfunções para a coluna, porque a gente sabe que o abdômen e a coluna, eles são um sanduíche para a nossa coluna estar estabilizada, né? Então, a gente tendo um bom condicionamento do músculo abdominal, a gente protege essa coluna e também o assoalho pélvico, né? Porque ele vai ficar com uma disfunção, ele não vai atuar da melhor forma, né? Então, para a diástase tem um tratamento, né? E o tratamento para a diástase geralmente são exercícios que a gente diminui a pressão intraabdominal na hora das atividades físicas, né? Então, seja para fazer um exercício de braço, de perna, de abdômen, a gente ensina essa mulher a fazer uma contração adequada da musculatura para evitar que essa pressão intraabdominal aumente, porque se ela faz uma força, o abdômen dela não está protegido, porque o músculo está flácido, está separado, aí a barriga vai cada vez para fora, para fora, para fora. Então, a gente vai estimulando uma coisa que é para ser o inverso, né? Então, ao invés de a gente, opa, vamos proteger meu abdômen, vou contrair, vou manter ele aqui fechadinho. Não, a gente está forçando no movimento errado, né? Então, tem que conscientizar essa musculatura, como trabalhar esse músculo, primeiro de uma forma como uma reabilitação mesmo, e aí depois que essa mulher aprender a fazer a reabilitação, trabalhar de fato essa musculatura abdominal e pélvica, ela levar depois para as atividades, né, diárias e físicas que ela tem. Então, sempre pensar na proteção dessa musculatura. Legal. Eu acho legal a gente ressaltar também que eu já vi muito isso acontecer. Eu tô com diástase, tem que fazer musculação, né? E aí ela vai pra academia, só que na musculação, a não ser que você pegue um personal trainer que tenha pelo menos consciência de pilates, né? Você não vai trabalhar isso que a Ana falou, né? Essa consciência da contração abdominal, de pensar, fazer o exercício pensando naquele abdômen. Então, porque tem que a gente entender fala também abdômen, não é um abdômen, né? A gente tem várias musculaturas. Tem o reto, tem o oblíquo, tem o transverso, né? Então, a gente tem que aprender a estabilizar toda essa musculatura e o assoalho pélvico que está ali embaixo, né? Para poder fazer uma atividade física futuramente com qualidade, para não reforçar a diástase que essa mulher já tem. Então, consciência corporal é fundamental. Então, tem tratamento, sim. Primeiro, vem para uma reabilitação e aí, depois que você aprender, aí vai para a atividade física aqui de preferência. Beleza, muito bom. Ótimo, perfeito. Então, eu vou falar um pouco do que eu trabalho agora, tá bom? E é um pouco diferente do que as meninas, apesar de eu ser da fisioterapia, e aí vocês vão entender um pouquinho mais, né? Bom, antes de eu começar a falar, eu queria falar um pouquinho sobre as minhas formações, para que vocês entendam o porquê eu falo disso e o porquê que eu comento de coisas diferentes do que a base, né? Vamos dizer assim. Então, eu me formei em fisioterapia em 2002, né? Aí depois eu acabei indo para a área de UTI, sou pós-graduado em insuficiência respiratória e cardiovascular. Fiz acupuntura, que é uma das técnicas que nós vamos falar aqui. Fiz pós-graduação em acupuntura. E aí, depois de um certo momento, eu acabei mudando um pouco. Eu fiz MBA em serviço de saúde, mas basicamente eu fui para microfisioterapia, que é uma técnica que eu vou explicar para vocês aqui como que faz e o quanto ela é importante na gestação. O quanto a microfisioterapia vai ajudar em muitos casos para que vocês entendam, né? E acho que a Ana já foi minha paciente já, né? A Ana já passou na micro comigo, mas foi até aí como que a gente se conheceu, na verdade, Ana. E aí eu vou explicar um pouquinho. Mas dentro delas eu fiz depois a fisioterapia integrativa, eu fiz o bioalinhamento, eu estudei nutrição funcional, eu estudei análises laboratoriais, eu estudei bioquímica de nutrientes. Aí hoje em dia eu estudo medicina funcional integrativa e estudo também, faço uma pós-graduação lá fora de microbiota intestinal, coisas que também fazem parte aí do que nós vamos falar hoje, do que eu vou falar hoje para vocês, então, de microfisioterapia, de acupuntura e de suplementação,
que é extremamente importante para a área da gestação. Então, basicamente, as pessoas me procuram por causa do meu protocolo, que é um protocolo que eu denominei, né, FTHC, e eles me procuram ou para doenças, para sintomas, ou para emagrecimento, ou para gestação, né? Pode ser para dificuldade de engravidar, né, que é bem antes, né, e também ou para sintomas, dores musculares, náuseas, estresse, né, rotação do bebê, que também é uma das coisas que a gente faz, indução do parto, e também possíveis traumas emocionais. Traumas emocionais que influenciam na gestação, traumas emocionais que influenciam na geração do bebê. Então, muitas mulheres têm dificuldade em engravidar e não sabem, né? Os maridos fazem os exames, elas fazem todos os exames, estão todos ok, né? E depois nós vamos ver o que é todos ok, que nem sempre todos vão estar ok. Isso daí é importante, que eu quero passar para vocês saberem. Mas aí nós fazemos, essa paciente vem para mim com dificuldade para engravidar, então nós vamos fazer uma avaliação detalhada sobre a vida dela, sobre os relacionamentos que ela tem. Então, os relacionamentos familiares podem influenciar crenças limitantes. Então, crenças que limitam ela, que ela ouviu desde pequena. Então, isso daí pode influenciar na gestação, numa parte emocional. Atividade física, que é extremamente importante, alimentação e também o estresse, né? O estresse é muito importante. Além disso, depois de toda essa avaliação, nós fazemos, então, exames, né? Nós solicitamos exames. Exames laboratoriais que são diferentes dos exames que os GOs pedem normalmente. E nós vamos falar um pouquinho dela, um pouquinho mais para frente, para poder entender qual é a importância da saúde integrativa na gestação. Porque, às vezes, tem pequenos exames que não são solicitados, que nos mostram muitas coisas e nos fazem, através da bioquímica, entender o porquê não ocorre a fecundação, por que não ocorre a gestação, né? Então, a gente avalia minerais, a gente avalia vitaminas, a gente avalia metais tóxicos, né, que influenciam na gestação, em alteração do bebê e também influencia na condição de você conseguir gerar um bebê saudável, né? Além de todos os outros que nós avaliamos. Então, é muito importante um acompanhamento também de uma nutrição funcional, porque é extremamente importante. Nós estamos falando de fisioterapia pélvica, nós estamos falando de dolagem, né, de toda a parte perinatal, mas uma alimentação diferenciada para quem quer engravidar é extremamente importante e muda muito de como você vai desenvolver esse parto, como você vai ter sintomas desse parto, até propriamente musculares também. Então, é muito importante. Mas, basicamente, a gente faz toda essa avaliação e aí eu inicio com a microfisioterapia. Então, a microfisioterapia, o que é exatamente a microfisioterapia? Ela é uma técnica francesa, manual e palpatória, que, através de toques no corpo, nós vamos buscando cicatrizes patológicas. Pode ser física, emocional ou tóxica. Física são dores, emocional, tudo que você viveu desde a barriga da sua mãe, tá? E tóxicas, algo que você possa ter ingerido, inalado ou passado na pele, que esteja alterando o bom funcionamento dos órgãos. E através de toques no corpo, nós vamos buscar essas cicatrizes patológicas e estimular a correção. Como é essa correção? A correção é baseada na parte de neurociência, que é um dos pilares da microfisioterapia. Então, o nosso cérebro, ele estimula, ele é ligado com alguns órgãos. Então, cada parte do cérebro controla alguns órgãos. Então, através da microfisioterapia, você sabendo qual o local do seu cérebro que foi gerado aquele trauma,
ele vai influenciar em alguns órgãos. E aí pode influenciar numa tireoide, que influencia na gestação, ele pode influenciar num útero, ele pode influenciar num ovário. Então, por isso que tem muitos pacientes que logo depois da microfisioterapia acabam engravidando, porque tem traumas que influenciam e bloqueiam esse bom funcionamento do órgão. E nenhum exame é diagnosticado. Então, você faz o exame no seu útero, no seu ovário, faz o exame ginecológico e está tudo ok. Só que isso daí é comandado por algum trauma que você viveu. Por isso que, por exemplo, nas pacientes que vieram até mim para fazer microfisioterapia com dificuldade de engravidar, eu posso falar com certeza, nas que vieram para mim, tá? Que 80% engravidou. 80% engravidou, tá? Por quê? Porque tem muitos traumas, principalmente as pessoas que já perderam bebês e aí tem esse trauma de tipo, eu não vou conseguir, e aí tem aquele bloqueio, e até mesmo o que a Maíra falou de contratar, né, a doula antes para fazer o acompanhamento. Isso aumenta o estresse, aumenta a ansiedade e acaba dificultando também. E a microfisioterapia vai ajudar. Eu tive pacientes que tiveram gêmeos, e não foram uma, foram duas. Porque acabou liberando e tiveram gêmeos, tá? Então, a micro ajuda bastante, né, nessa parte aí de poder desenvolver o bebê. E lembrando também, né, em troca falando nos traumas, que vocês, né, nós já tivemos dentro da barriga da nossa avó. Né? Isso daí é uma coisa que às vezes as pessoas assustam um pouco, falando, não, como isso? Não existe isso daí. Existe, né? Porque eu estava dentro da barriga da minha mãe, certo? E a minha mãe já esteve na barriga da minha avó. Por quê? Porque depois, quando a minha mãe estava grávida, a minha avó estava grávida da minha mãe, só para poder entender, quando minha avó estava grávida da minha mãe, depois do 4º mês de gestação de uma mulher, né, dentro, os gametas já se formaram. Ou seja, se você tem um trauma, se a sua avó tem um trauma, né, vamos dizer assim, na gestação ou durante esse período, isso passa para o filho e, consequentemente, se for uma mulher que estiver lá dentro, ela vai passar para os gametas que estão nos ovários. Então, consequentemente, via celular, a célula reconhece esse trauma. E esse trauma fica registrado nas nossas células. Então, você pode passar. Por exemplo, na religião, fala de karma, né? Então, isso daí, cada um chama de uma forma, mas cientificamente é exatamente isso que acontece. Biologicamente é isso que acontece. Isso daí é passado, né? É reconhecido nas nossas células do corpo inteiro e isso daí acaba sendo registrado. E mais para frente pode apresentar uma alteração. Né? Então, só para vocês entenderem. Bom, e aí o que acontece? A paciente engravidou, né? Muito bem. E aí nós seguimos com outras formas. Quais são as outras formas que nós utilizamos para ajudar depois que ela engravidou? Pode ser na acupuntura ou pode ser também na suplementação. E na suplementação eu vou deixar por último, porque eu vou falar desde toda a parte que é importante para poder vocês entenderem. Então, na acupuntura, o que a gente consegue ajudar? Nós ajudamos no equilíbrio emocional. Na acupuntura, nós conseguimos ajudar para poder o bebê ficar de cabeça para baixo, né? Que é a forma pélvica, né? Cefálica, né? Que fala, né? Você ia falar alguma coisa, mas você... Não? Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Cefálico. Esse. Pélvica quando tá sentadinho, né? Esse. Cefálico. Cefálico, exatamente. E aí o que acontece? Às vezes o bebê está sentado e não consegue virar. E através da acupuntura existem pontos, né? Na verdade, um ponto só, que é o mais importante, que fica no dedinho,
que nós utilizamos um bastão de Artemisia, que é a moxa, e nós fazemos essa estimulação e o bebê vira. Tipo, em 1, 2 sessões, ele já acaba virando e entra na posição. E isso não quer dizer que vai ter um parto normal, tá? Isso é bem importante para as mães que estão ouvindo. Não E criar falar, beleza, vou expectativa. fazer, já era, vai ter parto normal. Não quer dizer, né? Mas nós temos nós utilizamos dessa forma para poder auxiliar. Outra coisa que nós também utilizamos é na indução de parto. Existem pontos, né, que são, entre aspas, abortivos, né, que nós não utilizamos na acupuntura. Mas é mais por precaução, tá? E eu vou explicar o porquê. Porque um ponto de acupuntura, único e exclusivamente, ele não vai fazer um rebuliço total. Porque senão, se fosse isso, os acupunturistas seriam os primeiros a serem selecionados na hora de que uma mulher não queria uma gestação. Ela não ia procurar ninguém, não ia tomar remédio, não ia fazer nada. Entendeu? Ela ia no acupunturista, ele agulhava. Não é assim, tá? Mas o porquê que nós não utilizamos esses pontos, que é muito importante? Porque esses pontos geram contrações uterinas, esses pontos geram contrações abdominais e isso pode influenciar. Então, para que nós não tenhamos nenhum problema, né, caso fui no acupunturista e perdi o meu bebê, então a culpa é sua. Nós evitamos e nós não agulhamos. E nós falamos para gestante, olha, nós não vamos agulhar pontos tal. E eu, particularmente, quando passa comigo, eu falo, olha, eu estou agulhando esse ponto, esse ponto. Esse ponto, combinação com esse vai dar isso daqui vai dar isso daqui vai dar aquilo. Eu explico totalmente para a gestante para que ela esteja ciente e claro, muito claro, do tratamento que eu estou fazendo. Porque às vezes é um tratamento para diminuir pressão, às vezes é um tratamento para trabalhar a parte de diabetes gestacional, às vezes é um tratamento para tirar dores lombares, que as mulheres têm muitas dores lombares. Então, a gente faz esse tipo de acupuntura para poder auxiliar e para poder ajudar as gestantes. Mas vamos imaginar... Eu acho muito importante, Fernando, pontuar, isso eu sempre pontuo para as minhas gestantes, procurem um acupunturista que tenha experiência com gestantes. É verdade. Porque, às vezes, ele até sabe que tem aquele ponto que dá contração e tudo mais, mas se ele não conhece de gestação... Nem sempre a pessoa está preparada para falar assim, não, isso aqui eu não posso, né? Então, a mesma coisa acontece na aromaterapia. Eu trabalho muito com aromaterapia. Então, eu não posso usar qualquer aroma, né? Por exemplo, lavanda. Se eu tô com uma gestante que tá muito nervosa, mas ela tá com indício de trabalho de parto prematuro, eu nunca posso usar lavanda. Porque a lavanda tem essa propriedade de contração, né? Então, eu sempre deixo elas muito... Eu acho isso muito importante. Procurem um acupunturista que trabalhe com gestantes. Porque... Não, mas o que você falou, pode dar um finalzinho. Importante o especialista no setor, né? Porque você mesmo falou de óleos essenciais. Tem muitas pessoas que hoje em dia fazem cursinhos, assim, não desmerecendo, mas fazem cursinhos de óleos essenciais ali, ou então a própria empresa que vende óleo essencial fala umas coisas e as pessoas saem usando assim direto, você entende? Então é extremamente importante, e na acupuntura existe uma especialização, né? Você não aprende isso na sua formação de medicina tradicional chinesa, na sua especialização de acupuntura. Você aprende isso à parte. Então, você faz um módulo à parte que eles chamam de GO, né? Que é obstetrícia e ginecologia. Então, lá você aprende tudo, desde tratar TPM, amenorreia, desmenorreia, miomas, e também a parte de gestação, como você pode trabalhar na gestação, quais são os pontos, o que você atua, o que você não atua, quais são os pontos que você utiliza, quais combinações de pontos, que é extremamente importante, é a combinação dos pontos, não só única e exclusivamente um determinado ponto,
né? A combinação é que muda. E aí depois, por exemplo, vamos imaginar que também ela não engravidou, né? Não engravidou, e aí vai precisar fazer uma FIV, né? Que é fertilização in vitro. Então, com a FIV, aí nós fazemos um outro tipo de abordagem, porque aí a gente precisa saber exatamente toda a fase que a mulher está passando, né? Fazer toda a preparação do útero, toda a preparação para nutrir o yin, que nós chamamos, né? Que o útero é o órgão yin, né? Do yin e o yang, enfim, para não entrar muito em detalhes, mas toda a preparação do útero na fase folicular, a gente precisa ser trabalhado. Então, cada fase é agulhado determinados pontos, e aí você vai fazer, e aí chega o momento dela fazer a fertilização, e aí tem todo o trabalho. Porém, antes de fazer a fertilização, é muito importante que tenha sido feita uma avaliação muito bem detalhada, tanto de exames ginecológicos, tá? Como de exames nutricionais, minerais, que influenciam muito. Então, as gestantes que, por exemplo, engravidaram comigo e quiseram seguir, qual é a nossa base? Qual é a importância? Qual o que a gente vê de melhor, de padrão ouro, né? São os 1.365 dias. Né? E o que são esses 1.365 dias que completa toda a gestação? São os primeiros 365 dias, que é um ano pré-fecundação. O mais importante são 3 meses antes, e eu vou explicar o porquê que 3 meses antes é importante para a gestação, né? Claro que aí você vai falar 3 meses antes, aí passa 3 meses, eu não engravido, eu vou tentar engravidar no próximo. Então, por isso que a gente coloca esses 365 dias, porque principalmente mulheres que tomaram muito tempo de anticoncepcional, normalmente elas demoram um período maior para conseguir engravidar. Então, a gente coloca esses 365 dias, que até que os médicos ginecologistas dão de prazo para começar a investigar algo mais detalhado, tá? Mas basicamente são esses 365. Depois mais 270 de gestação, que são mais ou menos os 9 meses, e depois mais 730 dias, que é do pós-gestação, pós o nascimento, né? E aí contempla toda a amamentação, toda a introdução do alimento para o bebê e até o bebê completar 2 anos de vida, né? Por que também 2 anos de vida? Porque até os primeiros 6 meses é exclusivo da amamentação, né? Não tem choro nem vela, tem que fazer isso daí. Eu não consegui ter bebê, ter leite, beleza. Tem outras técnicas, até, por exemplo, a microfisioterapia, a acupuntura ajuda ao leite, tá? Então, tem mulheres que não têm leite, não conseguem ter leite, por, às vezes, um trauma, ou até o corpo ele não consegue produzir, e você estimula com a acupuntura. E a acupuntura tem bons resultados para o leite. Eu já tive muitos resultados com pacientes que não tinham leite, tinham um pouquinho, ele não pega, tá dificuldade. E, às vezes, a pega também é muito importante, né? Para que consiga o corpo produzir esse leite. Se o bebê não tem essa pega, a Maíra pode falar melhor que eu, acaba não produzindo tanto leite. Pode falar, Maíra. Você ia falar. A questão da pega, da paciência, né? Da mulher também acreditar no corpo dela, porque tem mulher que jorra leite, né? E tem mulher que aperta, e sai um pinguinho. Não necessariamente significa que ela não tem leite, né? Mas aí ela entra naquela pira de eu não tenho leite, eu não tenho leite, eu não tenho leite. Aí entra no que você falou, né? Da influência do psicológico no resultado do corpo. Então tem que ter, de novo, esse cuidado multidisciplinar. De entender por que não tá tendo leite. O que tá acontecendo? É um fator psicológico, é um fator emocional, é um trauma que veio lá da minha avó, né? Muito comum. Não, a minha família não tem leite mesmo, é assim mesmo.
Minha família não pode comprar fórmula na gestação que ninguém da minha família amamenta. A gente não tem leite, é assim. É verdade. Aí até você desmistificar isso e criar essa possibilidade na cabeça da pessoa de tratar esse trauma que não é dela, né? Que é um trauma da avó ou de antes, Sim, né? é verdade. Então a Influencia gente precisa avaliar tudo com muito. As cuidado. crenças limitantes são extremamente importantes. Bom, mas nesses 1.365 dias, o que a gente pode trabalhar, né, nesse período? Né? Vamos colocar esses 1.365 dias. Um ano antes, o período de gestação, e até 2 anos depois. Primeira coisa que é muito importante é chamado de PMF, que é Programação Metabólica Fetal. Tá? E o que vem a ser a Programação Metabólica Fetal que nós fazemos nesse 1 ano ou 3 meses antes, pelo menos? Tá? É a introdução de uma nutrição adequada, de um equilíbrio da microbiota, que é muito importante, porque um equilíbrio da sua microbiota intestinal, ou seja, toda a parte de bactérias do seu intestino, influencia no microbioma oral, né? Influencia no microbioma vaginal, e nós sabemos que quando o bebê sai, ele sai raspando, sugando tudo que tem de bactéria nesse microbioma vaginal, que é exatamente isso que vai fazer ele gerar toda a parte de imunidade dele, onde ele vai ter o primeiro contato com as bactérias, e é extremamente importante, né? E tem estudos americanos que mostram, né? E eu não sei se fazem aqui, tá? Mas tem estudos americanos que mostram que mulheres que optaram por ter ou tiveram que ter parto cesárea, eles estavam pegando gases, passando na região ginecológica e passando no bebê no colo da mãe, para que ele tenha esse contato, tipo, forçado, né, com o microbioma vaginal. Não é a melhor forma, mas pelo menos já consegue melhorar um pouco a imunidade de quem não tem, dos bebês que não tem essa passagem vaginal, né? Então, tem artigos que mostram que tem um bom resultado na sua microbiota, né? Então, trabalhar essa parte da nutrição, da microbiota, trabalhar as partes hormonais, lógico, né? E também a epigenética. E o que tem essa epigenética, né? A epigenética, ela vai mostrar exatamente a forma que você vive. Então, se você faz atividade física, se você se alimenta bem, se você controla o seu estresse, se você controla o seu sono, se você tem hábitos bons, por exemplo, não fuma, não bebe, não usa drogas e etc. Tudo isso daí influencia. E hoje em dia nós sabemos que a epigenética é 80% da nossa genética. 20% só está escrito no nosso DNA. E ele só é ativado por causa da epigenética. A epigenética é como se fosse um revólver apontado para o seu corpo, para a doença. Se você trabalha toda essa parte de epigenética, esse revólver ele é disparado, então se a sua genética sai, ela não vai ter contato. Vamos mais ou menos ilustrativo dessa forma. Então, se você tem a epigenética apontada para você, ou seja, maus padrões de vida, alimentação ruim, tudo, e você já tem uma genética predisponente, a chance de você adoecer é muito grande. Tanto é que, só para vocês entenderem, eu li recentemente um artigo que fala que mães que comem muito carboidrato na gestação têm mais chance dos bebês, né, desenvolverem, se for mulher, desenvolver SOP na vida adulta, síndrome do ovário policístico, que nós sabemos que está muito ligado, em torno de 80%, até mais se bobear, está ligado à resistência à insulina.
né? Que é o excesso de carboidrato. Ou seja, se você tiver uma boa alimentação na sua gestação, evitando carboidratos, e eu digo carboidratos não é batata, não é carboidrato bom, de qualidade, é carboidrato refinado, é massa, é pão, são alimentos que não têm nutrição nenhuma, é zero nutritivo, né? Então é extremamente importante o controle. Por quê? Porque na 12ª semana, o pâncreas do bebê já começa a produzir insulina. Então, o que acontece? A mãe se enche de carboidrato e a insulina sobe. Como a insulina sobe, depois da 12ª semana, isso daí já passa pela placenta e o bebê já começa a receber toda essa carga glicêmica. Quando ele recebe toda essa carga glicêmica, o pâncreas dele já começa a produzir insulina. Consequentemente, ele já tem uma hiperinsulinemia dentro da barriga, por causa de má alimentação da mãe. Então, veja o quanto é importante a mãe ter esse cuidado, né? E se é homem, né, não tem o síndrome do ovário policístico, mas pode desenvolver mais obesidade, pode ter chance de desenvolver mais diabetes, né? Então, é extremamente a alimentação. E o terceiro pilar é a amamentação, que é extremamente importante. Como eu já disse, os 6 primeiros meses é extremamente importante para a mãe entender um pouquinho mais, certo? Bom, para finalizar, o que eu precisava passar, né? Então, a gente faz toda a parte de microfisioterapia, faz a parte de acupuntura, toda indicação para o nutricionista para ajudar, além de poder, como eu tenho alguma base de nutrição funcional, eu consigo ajudar, né, nessa parte, mas é extremamente importante o nutricionista. E aí nós vamos falar sobre as vitaminas. Quais são as vitaminas? Vitaminas e minerais que são extremamente importantes. Então, por exemplo, a vitamina A é extremamente importante para a formação do embrião, então precisa ser avaliado. A vitamina D é extremamente importante também, tem que estar com níveis ótimos, não é 30 nanogramas por ml de vitamina D que vai estar com uma vitamina ok. E tem muitos médicos que acabam falando que a vitamina de 30, 35 está ok. E não está. Os artigos mostram hoje em dia que para você ter bons níveis de vitamina D é em torno de 50 a 70 nanogramas por ml, tá? É importantíssimo você controlar isso daí, o médico controlar nesses níveis, sempre fazendo os exames, né? Outra coisa que é importante, que tem um artigo da Nutrients, que eu estava olhando, de 2017, que mostra que pessoas foram submetidas a 50 mil unidades diárias, tá, de vitamina D. E isso aumentou o AMH, que é o hormônio antimileriano, né, que é um hormônio que regula os folículos ovarianos. Então, o que acontece? Eu tinha deixado anotado. Em uma semana, isso já aumentou o AMH com 50 mil unidades diárias. Porém, é extremamente importante que ninguém saia tomando vitamina D a rodo, saia pegando na farmácia, saia tomando injeção. Precisa ter um acompanhamento médico. Isso daqui é um artigo, né? Então, eu não estou indicando para mulheres que têm dificuldade para engravidar que façam isso. Mas tem artigos que mostram. Então, é extremamente importante que um médico tenha conhecimento disso e que possa ajudar as pessoas que têm essa dificuldade em ter bebê. Então, às vezes, uma deficiência de vitamina D pode influenciar também, tá? Além do que, a vitamina D, ela ajuda na proteção cardiovascular e na regulação do processo imunológico, né? Outras vitaminas que são importantes, né, para uma gestação boa é a vitamina do complexo B. Então, todas. B1, B2, B3, B5, a biotina, a colina, B9, B12, mas um olhar muito importante, e agora isso daqui é extremamente importante para as mamães que têm dificuldade, e até para vocês entenderem o quanto às vezes é importante um exame laboratorial, né? Então,
a alteração de vitaminas B6, B9 e B12, e eu digo alteração em parâmetros ótimos, tá? Não de referência, parâmetros ótimos, parâmetros que os artigos mostram que são excelentes. O que essas 3 vitaminas elas fazem? Elas são formadas, elas são conhecidas como o trio da metilação, né? Então, elas são doadores de metil, fazem parte de um ciclo de um carbono, mas só para você entender, esse ciclo de um carbono faz o quê? Ele trabalha na expressão gênica, ele trabalha na formação do embrião, trabalha na formação de qualidade de uma casinha, com tijolos bons, com um cimento bom, para formar um bebê com muita qualidade, com um bebê com muita saúde. Então, é extremamente importante níveis bons de B6, de B9 e de B12. E o que a gente tem que fazer? Avaliar homocisteína. E é um parto, para falar a real, médicos que pedem homocisteína. Dificilmente... Não pode falar que é um parto. Hã? Porque parto não é coisa negativa. Não pode falar que é um parto. Parto não é negativo. Não pode ser um parto, né? É verdade. Tá bom. É uma dificuldade muito grande, não é um parto. Mas você sabe que mesmo eu sendo doula, eu me pego muitas vezes com essa questão de falar que alguma coisa é muito difícil ou muito dolorida e falar, nossa, isso é um parto para acontecer. A gente precisa, né? A gente muda a sociedade a partir da gente, então... tem que ressignificar, não é verdade? Se é difícil, não é um parto. É verdade. A gente tem que ressignificar. Mas é difícil o médico pedir o raio dessa homocisteína. Só que essa homocisteína, ela tem um grande problema, né? Como se ela estiver alta, não vai ter expressão gênica e não vai ter formação de embrião. Vocês entendem? Então, o que acontece? Não adianta ela fazer um monte de exames e essa paciente estiver com essa homocisteína alta, porque vai dificultar. E se fecundar, corre o risco do quê? Da perda do bebê. Então, a homocisteína alta gera perda do bebê. Então, por que não solicitar? Né? E como que a gente controla essa homocisteína alta? Fazendo bons níveis de vitamina B6, que é a piridoxina 5-fosfato, fazendo bons níveis de vitamina B9, que não é ácido fólico, que também é outra coisa importante, que tem médicos que prescrevem ácido fólico, e ácido fólico é a forma... não é a forma natural, é a forma sintética, né, do folato. Então, a melhor forma de suplementação, né, como eles são doadores de metil, para lembrar, é fácil, é metilfosfato. Assim como a B12, que é a cobalamina, que a melhor forma é a metilcobalamina, né? Então, sabendo isso daí, às vezes você somente reduzindo a homocisteína, você já consegue fazer as pessoas engravidarem. Então, olha só o quanto é importante uma suplementação, uma avaliação pré-gestacional, bem avaliada, e você corrigir todos essas vitaminas, esses minerais, para que aí sim você consiga ter uma gestação de qualidade, né? Então, é extremamente importante essa correção. E uma coisa que é importante também falar é sobre a infertilidade, né? Essa paciente aí, ela está com uma infertilidade sem causa. Não existe uma infertilidade sem causa. O problema é que vocês não acharam a causa. Os médicos não acharam a causa, certo? Porque não é porque você não tem doença que você é saudável, né? A doença, uma pessoa que não é saudável, durante um bom tempo, ela vai adoecer. Mas não é porque você não tem uma doença que você é extremamente saudável. Você tem... E o que é saudável, né? E a gente fala de obesidade, tem pessoas que falam, eu sou obeso, mas sou saudável, né? Enfim. Mas isso não faz parte da nossa conversa hoje. Depois podemos falar sobre obesidade, que é outro problema.
mas é muito importante saber esses níveis. Por exemplo, vitamina C é extremamente importante na imunidade e também na absorção de ferro. O ferro, puxa, o ferro é extremamente importante. Na gestação, a mãe necessita de ferro extremamente alto. Calma. Não extremamente alto, mas um ferro nos níveis adequados, bons, não é parâmetros mínimos, porque na gestação ela vai demandar muito nutriente. Então ela precisa ter uma suplementação muito importante, ela precisa ter uma alimentação muito boa, um nutricionista que trabalhe com gestação extremamente dedicado para poder orientar e ajudar essa mãe com uma suplementação muito boa. Porque o cérebro é extremamente importante para o cérebro do bebê. Ele é extremamente importante para todo o trabalho da geração do bebê, principalmente no terceiro semestre, que é quando suga mesmo, né? Eu já tive mamães que apareceram para mim, né? No terceiro semestre, e quando a gente solicita o exame, vai ver um HB lá embaixo, uma ferrite. E se o HB está lá embaixo, que é hemoglobina, se ela já tem uma anemia, ela já está de deficiência de ferro há muito tempo. Você entende? Então, isso daí é extremamente importante, essa correção, para você dar o melhor para o seu bebê, para dar o melhor para toda a sua gestação. Então, por isso que é extremamente... Pode falar. Essa deficiência de ferro, ela também é muito importante no parto. Porque, aliás, não ter deficiência de ferro, né? Porque a deficiência ela é um fator de risco para a hemorragia materna, né? Que hoje é o que mais matam as mães, hoje é por hemorragia materna. Então, é muito importante realmente que a mãe não tenha anemia, porque o risco dela ficar ali depois do parto, seja cesárea, seja normal, sangrando por muito tempo em grande quantidade é muito maior. É verdade. Então, é extremamente importante. Outro exame, outro mineral que é importante, é o cobre, né? O cobre, ele disputa com o zinco. E, normalmente, a maioria das pessoas tem um cobre muito alto. E esse cobre dificulta na gestação, dificulta engravidar, cobre alto. E olha só, pessoas que utilizam muito, né? Comem muito chocolate, têm a tendência de ter um cobre mais alto. Então, olha só a importância de você dosar um cobre e dosar um zinco e fazer essa relação e saber suplementar com zinco para conseguir abaixar esse cobre e aí facilitar também na gestação, né? Outra coisa, o magnésio é extremamente importante porque ajuda na pressão, na formação dos ossos, no cérebro também do bebê. O iodo é extremamente importante porque ele ajuda no QI, né? Mas muito cuidado com o iodo, porque o iodo ele precisa ser exatamente avaliado, porque um iodo alto é prejudicial e um iodo baixo ele é prejudicial também. Então ele precisa estar em níveis ótimos. É importante avaliar a tireoide, porque a tireoide ela faz parte também da gestação e ela também precisa de iodo, assim como o selênio. Então, existem mamães que têm hipotireoidismo, né, que já tem uma alteração, então precisa dosar, porque durante a gestação a tireoide também é sobrecarregada. E aí esse hipotireoidismo estoura. Então, é muito importante você ter um acompanhamento do endócrino para ele saber o quanto ele vai estimular essa tireoide, né? Dando, por exemplo, na verdade, estimular a tireoide não, mas dar o T4, que é o comum, para poder compensar esse desequilíbrio que a gestação gera. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, que é muito importante em relação a essa tireoide. Tá? Eu vou falar rapidamente, para não ficar cansativo, uma descrição de como trabalha a tireoide, tá? Para vocês entenderem o quanto isso daí é importantíssimo, tá? Então, o hipotálamo, ele produz o TRH, que é absorvido pela hipófise, que estimula a tireoide com o TSH, certo? O TSH estimula a tireoide produz T4. Esse T4 é o que é dosado pelos médicos comuns, né? Dosa TSH e dosa T4 livre. Só que eles param por aí.
E eu já conversei com diversos médicos, e eu duvido se tem aqui uma mãe aqui que já dosou T3 livre. Você entende? Dificilmente eles param no T4. Então, eu vou explicar o porquê que é importante o T3. E eu converso com os médicos e eu tento explicar para eles que é importante eles solicitarem o T3. Por quê? O T4, ele vai fazer a desiodase. Então, olha só, por isso que precisa do iodo, por isso que eu quis falar o iodo. Ele vai fazer uma desiodase e vai transformar em T3. A própria tireoide já produz T4 e T3, só que T3 em menos quantidade. O T4, ele vai converter o T3 pelo fígado, que é o principal, gerando a desiodase, em T3. Esse T3, ele vai ser responsável, olha só, por contração muscular, ele vai ser responsável pelo desenvolvimento do cérebro e também do bebê. E se ele tiver baixo, olha só o quanto isso lesa. Ele vai ser responsável pela manutenção óssea, pela função digestiva e também, dentro das células, o T3 vai trabalhar no tamanho e quantidade das mitocôndrias. O que faz a mitocôndria? Junto com o ATP, ele gera ATP, gera energia. E aí as mamães ficam sem energia. As mamães, durante a gestação, cai cabelo. Ficam cansadas. As mamães, durante a gestação, cai cabelo. As mamães, durante a gestação, ficam com unha fraca. E aí, olha só que importante é você saber disso. Se você sabe que a conversão está ruim, por que não dosar um iodo? E qual mamãe que dosou um iodo na gestação? Por que você não dosar um selênio, sabendo que a sua tireoide é dependente de selênio? E selênio de níveis bons. Então, é extremamente importante o entendimento disso para que você consiga fazer uma gestação de qualidade para bebê. E para a mãe também. Então, aí tem colina, tem o ômega 3, que é extremamente importante para o DHA, para a conexão nervosa. É muito importante os ácidos graxos, né? Que é a gordura boa do peixe, né? Então, um DHA, um ômega 3 de qualidade é extremamente importante, né? Introdução de atividade física, probióticos e tudo mais. Além do sono, porque a melatonina é extremamente importante, ela influencia na ovulação. Então, se você não dorme bem, você não ovula corretamente, então isso daí pode influenciar. Na implantação do bebê, isso daí também, além da homocisteína, que ela é um antioxidante. E o espermatozoide gera muito radical livre. Isso daí acaba juntando e precisa de antioxidantes. Então, é muito importante a dosagem de metais tóxicos. Então, cádmio, mercúrio, alumínio, tudo isso influencia na tireoide, influencia no seu bebê. Então, o bebê pode ter alguma alteração psíquica por um excesso de metais tóxicos. E qual mamãe aqui, eu digo, qual mamãe aqui dosa metal tóxico? Nunca. Duvido alguma aqui falar assim, eu dosei, o meu médico solicitou. Não coloca, você entendeu? Por isso daí é extremamente importante. Então, pesticidas também. Outra coisa, os cosméticos é muito importante. Cabelo, unha, pele, cremes hidratantes. Toma muito cuidado com os parabenos, com o alumínio, que eu já falei, com o flúor, tá? É extremamente importante. E para finalizar, a gestação ela é 50-50. Então, os pais que estão ouvindo aqui, é extremamente importante que eles saibam que ele tem uma importância. Então, nos últimos 3 meses, é importante não ter contato com álcool, parar de fumar, isso daí não preciso nem falar, né? Fumar, não precisa nem falar, mas parar com álcool, tentar evitar contato com metais tóxicos. Por quê? Porque o espermatozoide que você está ejaculando hoje, por exemplo, ele foi produzido há 3 meses atrás. Então, o que acontece? Se você produziu, ele ficou no seu corpo, ele vai ter contato com tudo isso, como eu já expliquei no começo, e aí você vai introduzir espermatozoide ruim para dentro, e aí para o seu bebê. E para finalizar de vez, eu quero falar uma frase que eu falei demais, eu falo muito. Gestação
Gravem essa frase. Gestação não é Vegas. Tá? Gestação não é Vegas. Então, por quê? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. O que acontece na gestação, ela vai seguir para o seu bebê e vai gerar um bebê com possíveis alterações e por toda a vida do seu bebê. Então, se você quer ter um bebê, se programe. Se programe para ter condição financeira, para você ter um equilíbrio emocional. Se programe para você poder utilizar de fisioterapia pélvica, para você poder utilizar de uma doula, para você poder utilizar coisas como a microfisioterapia, acupuntura, uma suplementação, um médico bom que esteja disponível para você, que tenha tudo isso daí para que você não tenha problema de estresse e você não gere nada disso para o seu bebê. Então, eu queria terminar dessa forma. Tá bom? Pode perguntar. O Fê, que eu recebi aqui separado a mensagem, uma pessoa perguntando, né, se a mulher com vaginismo pode ter um parto normal, né? O vaginismo, para quem não sabe, é uma contração involuntária do músculo do assoalho pélvico, ele fica muito tenso e tem dificuldade de penetração. Aí tem mulheres que não conseguem penetrar nada e tem mulheres que conseguem, mas acabam tendo muita dor, né? E, enfim, acabam engravidando mesmo nessa condição. E, então, assim, se a mulher engravidou e ela tem o vaginismo, se ela começar a fazer a fisioterapia do início, ela tem condições, sim, de conseguir um parto de via normal, né? Então, pode começar a fisio que dá certo, sim, né? Então, eu queria deixar esse aviso, né, que era uma mensagem que me mandaram, e um recado que eu queria deixar para as mulheres, como um todo, gestante ou não. Perder urina nunca é normal. Não normalizem perder urina, né? Fortaleçam seus assoalhos pélvicos. Não vai pela mídia que aí tá vendendo absorvente à torta direita para incontinência urinária como um tratamento e tem cura, né? Então procurem ajuda na gestação, na menopausa, em qualquer período da sua vida. Então eu queria deixar esse recado para as mulheres. Tem cura mesmo. E com a micro ajuda bastante também, tá? Que eu vou falar uma coisa para você. Basicamente, na micro é uma outra linha, a linha da parte emocional ligada, perda de território, tá? Então, é relacionado à perda de território, por algum motivo está perdendo território, e na parte mais arcaica do nosso cérebro, qual que é? Né? É a parte onde você precisa demarcar território, assim como os animais. Então, na parte do nosso cérebro, ele influencia dessa forma e acaba perdendo, ele deixa fragilizado. A microfisioterapia mais a fisioterapia pélvica, porque não trabalha só. O que você faz? Você trabalha, destrava a parte emocional, e aí com os exercícios ela contrai e aí você para de ter isso daí. Então, isso daí é extremamente importante. E uma pergunta aqui, ó, vou colocar aqui. Se uma gestante fizer microfisioterapia, pode ajudar no bebê? Putz, pode, e muito, né? Então, a microfisioterapia a gente pode fazer na gestante, e aí o que acontece? Você acaba estimulando essa correção para o próprio bebê, né? Então, é extremamente importante e as gestantes sempre fazem microfisioterapia no bebê. Sim, pode fazer também depois que nascer, mas se você fizer antes, você consegue gerar alterações muito importantes no seu bebê, no nascimento e tudo mais. Certo? Bom, gente, então a gente já está com quase 2 horas de live aí. E a Maíra, pode falar, você despedir, pode falar sobre o seu Instagram, seu trabalho, fala aí para as pessoas, que vai ficar gravado para todo mundo assistir, porque dificilmente as pessoas ficam 2 horas aqui com a gente. Vai entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, mas deixa aí o seu recado. Eu queria agradecer muito a parceria com a Ana e com o Fernando. Os dois já atuaram com gestantes minhas e eu percebi o quanto fez diferença na vida das duas, né? E no meu trabalho também. Facilitou bastante o meu trabalho também. Então, eu agradecer vocês. Para entrar em contato comigo, vocês podem ir pelo meu Instagram, @mairadoula.
E aí lá tem link pro meu WhatsApp, pra gente bater um papo, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa questão também dos nossos serviços serem serviços de luxo, né? E eu acho que depois desse bate-papo que a gente teve aqui hoje, ficou muito, muito, muito claro. Pra mim já era, né? Mas eu acho que ficou muito claro o quanto eles são serviços essenciais, né? Na vida da mulher, na vida da gestante, não é luxo, né? Eu escuto muito, gente. Ah, o que você é? Eu sou doula. Ah, isso daí é só coisa de rico, né? É É só rico que tem, né, investimento. doula? É E aí investimento. Tem que quando você colocar vai isso ver para o as quanto. pessoas. Exatamente. Aí quando você vai ver o quanto que uma doula cobra por tudo que ela entrega, né? Às vezes vale a pena deixar de comprar o carrinho, que custa o mesmo preço. Aí Né? você Porque o falou, carrinho você não vai usar, não. Agora, conhecimento. aí você falou, Você... né? Não é o valor, né? É o quanto você entrega para a pessoa, né? Então é extremamente importante você entregar sempre o mais possível, que você vai se destacar no mercado de trabalho. E quanto mais você entregar, mais vai agregar na vida dessa pessoa, mais vai deixar ela confiante. E é um momento que às vezes pode ser um único na vida dela, né? Nunca mais pode Sim. ser que ela tenha outro filho. Às vezes não só quer ter um filho, você entende? Então por que não se preparar, que foi o que eu falei antes, né? Se preparar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, para você ter o seu corpo tá preparado, né? Fazer algumas restrições para você poder ter a qualidade nesse momento. Então a doula é extremamente importante. E até que ela tenha outro filho, um filho nunca é igual ao outro. Um Também, né? parto nunca é igual ao outro. Por mais que você tenha, nos dois, tenha doula, tenha feito físio, tenha feito, virou de ponta cabeça, nunca vai ser um igual ao outro, porque os nossos filhos, eles são únicos, né? Então, cada um chega do seu jeitinho especial. Tem filho que chega chegando, tem filho que chega dormindo. E tá tudo bem. É verdade. E tá tudo bem. É verdade. Já que vocês deram as suas frases, né? Uma frase que eu uso muito no meu serviço é que a doula, ela não faz parto. Não esperem que você vai contratar uma doula e ela vai ser a sua parteira. A doula não faz parto. Mas a doula, ela faz parte. Ela faz parte de cada momento, desde a sua gestação, desde o seu parto, desde o seu puerpério. Né? Eu acho que a maternidade, ela já é muito pesada para quem passa, né? Claro, ela é gostosa, tem a questão do amor, mas a gente fica muito preocupada. A gente tem muito medo, a gente tem muita ansiedade. E as mulheres não precisam passar por isso sozinhas, né? Elas podem ter alguém ali do lado delas falando, olha, vai ficar tudo bem. A gente tá aqui, tamo junto, a gente vai parir junto. Né? Vamos bater de dor, mas a gente vai parir junto. E agradecer muito a parceria, o contato de vocês. E me desculpa pela garganta aqui, que hoje, logo hoje. Você, Ana, bora. Bora. Então, gente, para me encontrar no Instagram, tavolase.fisiopélvica. Lá tem vários posts sobre vários assuntos da físio. Tem o meu site também, que é o www.atfisiopélvica.com. Lá tem tudo que você possa imaginar de informações, né, a respeito das patologias. Tem também os contatos, né, que você pode mandar o WhatsApp. E eu atendo em Guarulhos, na Corpo Saúde, e em São Paulo, na Winnie Lopes. Então, estando por aqui na Zona Norte ou aqui em Guarulhos, estou por aqui, é só me chamar que a gente vai fazer um trabalho bem bacana aí pro seu parto, para ajudar a Maíra aí no trabalho dela da doula, né? E o Fernando virando os meus bebês. É isso aí. Bom, e para mim, eu tenho no Instagram, fer.nando.tg, vocês podem seguir lá. Lá também eu sempre posto muitas coisas. Eu trabalho basicamente com o meu protocolo, que é o protocolo FTHC, que contempla toda essa parte, né, de microfisioterapia, acupuntura. Vale a pena, já fiz. Obrigado. Super indico. Também fotobiomodulação, além do laser, eu uso mantas, mas também outras coisas, tem um detox integrativo, enfim, tem muitas coisas lá, se vocês quiserem. Lá vocês têm todas as informações no link na descrição. Eu também trabalho em Guarulhos, no Equântico. Trabalho também no Tatuapé,
trabalho no Edu Chaves, no mesmo lugar que a Maíra, na Winnie Lopes. Trabalho em São Sebastião, lá no Equilíbrio Interior. E também atendo em Atibaia. Então, nesses lugares aí vocês me encontram. E pelas redes sociais. Também tem o meu canal no YouTube. Se vocês puderem seguir lá, eu agradeço muito. Ser Humanologista. Tem muitas coisas sobre tudo. Microfisioterapia, suplementação, tudo mais. E é muito importante todo o trabalho para vocês que querem ser mamãe. Tá bom? Então, pode mandar as mensagens lá, as dúvidas, e eu respondo. Maíra, muito obrigado por você estar aqui, por você passar toda essa informação. A Ana também, muito obrigado para vocês estarem aqui. A gente ficou quase 2 horas aqui falando. E para todos vocês, muito obrigado que assistiram, que ficaram até agora. Para vocês que passaram, que vão ver de novo, porque não ficaram as 2 horas, está tudo ok, está sem problemas. É importante que entrou muita gente, foi entrando, saindo. E compartilhe. Eu vou estar deixando isso daqui no Instagram e no YouTube. E as meninas também. Compartilhem, sigam elas. E é isso daí. Então aí, que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Obrigada, Meninas, Fê. muito Obrigada, obrigado. Maíra. Fiquem com Deus aí. Boa noite Boa de noite. sono. Descansem bastante e até amanhã. Se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Boa noite.